Os arquivos secretos do Vaticano, um dos locais mais inacessíveis, protegidos e misteriosos do planeta. Um labirinto de corredores, salas trancadas e documentos tão antigos e tão explosivos que, segundo rumores, poderiam abalar as estruturas da fé, da política e da própria história da humanidade. Oficialmente, os arquivos do Vaticano, ou como são chamados hoje, o Arquivo Apostólico do Vaticano, abrigam registros administrativos, documentos papais e correspondências históricas. Mas para além da versão oficial, existe um lado sombrio, um subterrâneo repleto de lendas, conspirações e verdades proibidas. Dizem que nas profundezas desses arquivos estão escondidos manuscritos perdidos da Bíblia, textos apócrifos que foram banidos da história, registros de civilizações desaparecidas e até evidências de contatos com seres que não pertencem a este mundo. Mas por que o Vaticano mantém tudo isso em segredo? E o que exatamente está trancado atrás das portas que nem os maiores estudiosos do mundo conseguem acessar? Prepare-se para conhecer o lado oculto dos arquivos do Vaticano, onde o poder, o medo e o desconhecido se encontram. A história oficial dos arquivos remonta ao século XVII, quando o Papa Paulo V criou uma estrutura centralizada para armazenar documentos da Igreja Católica. Hoje, estima-se que os arquivos do Vaticano abrigam mais de 85 quilômetros de prateleiras, contendo milhões de documentos, alguns com mais de 1000 anos de idade. Mas a verdadeira origem desse acervo é muito mais antiga. Desde a Idade Média, papas, cardeais e líderes religiosos acumularam textos, cartas, tratados e registros vindos de todos os cantos do mundo conhecido. Muitos desses documentos nunca chegaram ao público. Alguns porque continham informações sensíveis sobre política, alianças e guerras. Outros porque desafiavam diretamente os dogmas e as verdades oficiais da Igreja. O acesso aos arquivos secretos sempre foi restrito. Apenas estudiosos autorizados, com aprovação direta do Vaticano, podem consultar pequenos fragmentos do acervo, e mesmo assim sob vigilância e com severas restrições. Fotografias, cópias digitais ou qualquer reprodução sem autorização são proibidas. Essa política de sigilo absoluto alimentou teorias e lendas sobre o que realmente está escondido ali. Vamos explorar algumas das mais perturbadoras. O primeiro mistério envolve os manuscritos perdidos da Bíblia. Durante os séculos iniciais do cristianismo, existiam dezenas de evangelhos, cartas e relatos sobre Jesus e seus seguidores. Mas ao longo dos concílios da Igreja, muitos desses textos foram declarados heréticos, apócrifos ou falsos e foram sistematicamente destruídos. No entanto, rumores indicam que o Vaticano preservou cópias desses manuscritos. Entre eles estariam evangelhos que contradizem a narrativa oficial sobre a vida de Jesus, textos que revelam outros discípulos importantes, além dos 12 apóstolos, e documentos que sugerem que Maria Madalena tinha um papel muito mais central do que o admitido. Há ainda teorias sobre registros da infância de Jesus, suas viagens ocultas ao Oriente e até documentos que questionam a divindade literal atribuída a ele. Se esses textos forem verdadeiros, o impacto sobre o cristianismo seria devastador, e talvez seja exatamente por isso que permanecem escondidos. Outro segredo atribuído aos arquivos do Vaticano envolve o conhecimento sobre civilizações desaparecidas. Pesquisadores alternativos afirmam que o Vaticano possui documentos antigos que provam a existência de Atlântida, de Lemúria e de outras culturas avançadas que precederam as civilizações conhecidas. Alguns desses registros teriam sido trazidos por templários, exploradores medievais ou recuperados de ruínas esquecidas, e indicariam que o ser humano alcançou níveis de tecnologia e organização muito superiores antes de ser dizimado por cataclismos globais. Esses documentos incluiriam mapas impossíveis para a época, descrições de máquinas avançadas e até relatos de interações entre civilizações perdidas e os povos que fundaram o Egito, a Mesopotâmia e as Américas pré-colombianas. Se revelados, esses registros reescreveriam completamente a história da humanidade.
Mas talvez o segredo mais inquietante dos arquivos do Vaticano envolva o contato com seres não humanos. Ao longo dos séculos, existem registros obscuros de aparições celestes, objetos voadores e encontros com entidades descritas como anjos ou deuses. Mas para alguns pesquisadores, essas descrições são, na verdade, relatos antigos de contatos com inteligências extraterrestres ou interdimensionais. Dizem que o Vaticano, através de sua rede global e do acesso privilegiado a documentos históricos, acumulou provas desses encontros. Há quem afirme que o Vaticano possui fragmentos de naves, artefatos de origem desconhecida e até registros de reuniões secretas entre líderes religiosos e representantes de outras formas de vida. Essa teoria se conecta ao misterioso Observatório do Vaticano no Arizona, nos Estados Unidos, onde astrônomos da Igreja estudam o espaço profundo sob um programa pouco divulgado. Alguns acreditam que esse observatório faz parte de um esforço para monitorar sinais de vida inteligente e preparar o Vaticano para um futuro anúncio sobre vida extraterrestre. Outras teorias apontam para um suposto documento chamado Crônica Sibilina, guardado nos arquivos secretos, que conteria profecias detalhadas sobre o fim da Igreja, o retorno de um Messias oculto e o início de uma nova era espiritual. Esse texto seria tão explosivo que sua divulgação poderia gerar caos, guerras e o colapso das religiões organizadas. Além desses segredos, há os arquivos ligados a escândalos modernos, documentos sobre abusos dentro da Igreja, registros financeiros ocultos e correspondências entre papas e ditadores ao longo do século XX. Esses documentos alimentam a ideia de que o Vaticano não é apenas um centro espiritual, mas também uma poderosa máquina política, operando nas sombras e influenciando governos ao redor do mundo. Oficialmente, o Vaticano nega a existência de segredos tão perturbadores. Dizem que os arquivos contêm apenas registros históricos e administrativos, e que não há conspirações ou documentos proibidos. Mas o comportamento das autoridades, o sigilo extremo e a seletividade no acesso aos documentos alimentam o mistério. Em 2020, o Papa Francisco autorizou a abertura parcial de parte dos arquivos ligados ao papado de Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial. Esse gesto, embora simbólico, não chegou nem perto de revelar o conteúdo mais sensível e proibido do acervo. Para a maioria dos estudiosos, a verdadeira essência dos arquivos secretos permanece trancada, protegida e inacessível. Mas a pergunta que fica é por quê? O que existe de tão perigoso, tão impactante e tão revelador nesses documentos que justifica séculos de sigilo absoluto? Seriam apenas questões políticas e administrativas? Ou estamos falando de informações que realmente poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a história, a fé e o nosso lugar no universo? No Códice Histórico, buscamos exatamente esses mistérios esquecidos, as verdades enterradas e os documentos proibidos que a elite global tenta esconder. Os arquivos secretos do Vaticano não são apenas um símbolo de poder religioso. Eles são um lembrete de que a história da humanidade é escrita nas sombras e que os segredos mais profundos permanecem ocultos, aguardando o momento em que alguém ousará revelá-los. Se você deseja continuar explorando os segredos proibidos da humanidade, inscreva-se no Códice Histórico, ative as notificações e prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nos arquivos ocultos da história. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.